Portal dos Anjos e das Estrelas da Luz. BID, 23 de agosto de 2012. Austres Dimensions. Bem, BID está com vocês. Eu o saúdo. Na medida em que este entre nós não é pessoal, eu vou falar menos forte. Nós podemos começar. Pergunta: se nos conectarmos com você pela comunhão, há uma ação em nossas resistências pela simples presença do Absoluto ou é preciso pedir? Eu responderei que isso é profundamente diferente para cada um. Mas, de maneira geral, isso é perfeitamente verdadeiro. Aqueles que escutaram minha voz puderam ser profundamente desestabilizados em um primeiro momento, até que a lógica da razão e dos sentidos ordinários fosse superada. Não é então necessário fazer qualquer pedido, mas vocês podem se beneficiar da ação vibratória ao me escutar, mesmo se vocês dormirem, mesmo se vocês nada compreenderem, e é muito melhor assim. O que vocês denominam minha presença remete-os ao que eu exprimi sobre a Terra, no momento de minha passagem. Vocês chegam então com o que vocês são, em intenção, no que eu fui ou no que eu sou, além de qualquer forma. O Absoluto pode se colocar em uma forma de ressonância, visando efetivamente empurrar suas resistências, desligar seu mental, além de qualquer meditação e de qualquer vontade. Pergunta: é possível passar da personalidade ao absoluto sem passar pelas etapas que levam à infinita presença, comunhão, fusão, dissolução? Foi isso que eu fiz na minha vida. Sobre essa terra, presente em um saco de comida, eu passei de uma vida ordinária ao absoluto. Eu não vivenciei nenhum dos estados que lhes são, talvez, costumeiros durante este período. Eu não vivenciei qualquer iniciação, qualquer despertar da Kundalini, qualquer coroa radiante, qualquer chakra. E este tem sido o caso de muitos testemunhos que vocês tiveram de algumas estrelas. Quanto mais vocês penetrarem na humildade verdadeira e no amor, que eu os lembro não é simplesmente servir a algo ou a alguém, nem dar todos os seus bens, mas ser amor. A partir desse momento, vocês são isso, o absoluto. É o que eu chamei de abandono do si. Cada vez mais vocês observam ao redor de vocês pessoas que passam da personalidade ao absoluto, sem nada conhecer do que vocês conhecem. Eu sempre disse a vocês que, no absoluto, qualquer conhecimento deste mundo encarnado é ignorância. É por isso que o absoluto não pode ser conhecido. Reconhecer isso é a maior sabedoria e necessita uma grande humildade. E principalmente dar-se si mesmo na totalidade, não apenas no Bhakti Yoga ou no Yoga da devoção, mas, muito mais, sendo o que vocês são no absoluto, ou seja, o amor. É então perfeitamente possível desaparecer da personalidade e se descobrir absoluto. Como eu disse, o trabalho da refutação não é um jogo mental, mas visa justamente fazer calar qualquer ilusão, qualquer projeção, qualquer ideia. Quando todo conhecido é refutado, então o absoluto está aí. Pergunta: já que tudo que está fora de mim é uma projeção do centro de mim mesmo, o meu corpo e a minha personalidade são também uma projeção do centro de mim mesmo, assim como uma projeção de qualquer pessoa real, imaginária ou virtual, cruzando o meu caminho? Sim,
Na totalidade, enquanto você acreditar que você tem um caminho, enquanto você acreditar ser uma pessoa separada das outras pessoas, vocês compartilham o mesmo sonho, a mesma trapaça. Este mundo não existe. O que ali está é o saco de comida e uma excrescência da consciência que foi capturada para estar aqui. A justificativa das experiências é a ilusão do karma, a ilusão de um caminho, a ilusão da espiritualidade. Vocês nada são de tudo isso, mas enquanto vocês não são, isso lhes parece inacessível. E isso é. É preciso para isso refutar o conhecido. Não há melhores palavras do que amor e humildade. É por isso que não existe diferença a partir da infinita ou da última presença entre o exterior e o interior. Não pode existir nem interior nem exterior no absoluto. A palavra que se aproxima é ou para Brahma ou Shantinilaya, pondo fim ao Ishavara, ou seja, a atuação das personalidades em meio a um palco de teatro. E essa atuação é sem fim, pois não há qualquer perspectiva enquanto vocês aceitarem o jogo, de acabar com o jogo. Pergunta: cada pessoa não seria então uma descedura de projeções de uma multidão de indivíduos, ali incluído a si mesmo? Isso se denomina um holograma. Enquanto vocês não forem o centro em qualquer ponto, mas o seu centro, sendo considerado como a pessoa, como o saco de comida e o saco mental, vocês não podem ser o que vocês são, absolutos. Entretanto, a compreensão intelectual, a aceitação do princípio do holograma não faz desaparecer. A razão e a compreensão, assim como o conhecimento, estritamente nada permitem a vocês. Fazer cessar o holograma é ser o centro, em cada centro. É, de alguma forma, a renúncia suprema da ilusão. Vivendo isso, é claro, o saco de comida está sempre aí. Ele irá até o seu término, ou até o que a Terra tenha decidido. Mas vocês não serão mais afetados, nem pelo estado deste corpo, nem pelo estado dos seus pensamentos. Porque vocês não são nem os pensamentos, nem o corpo. Compreender o princípio do holograma é afirmar a ilusão, não os faz sair apesar disso. Isso vai muito além e necessita de algum modo que vocês sejam liberados viventes, como um Janini, ou seja, pela refutação, pelo abandono do si. Vocês se estabelecem na morada da paz suprema. A testemunha é a morada da paz suprema. Aquele que sai da Maya, além de todo o tralalá vibratório e energético, que, no entanto, foram os meios indispensáveis para a Terra, então, naquele momento, o Eu Sou estabelece-se, absoluto. Ele não pode de forma alguma duvidar. Isso não é uma suposição e ainda menos uma proposição, porque a particularidade do absoluto, sendo o que vocês são, quando vocês ali estiverem, vocês sabem. A testemunha é a morada da paz suprema. Mas, sobretudo, vocês não são mais afetados por nada. Isso não é desapego, isso não é o si, não é o eu sou, é outra coisa. Pergunta: o absoluto corresponde à dissolução em meio à fonte e à afirmação de Cristo: eu e meu Pai somos um? No absoluto há, em primeiro lugar, dissolução da crença na ilusão.
e dissolução da vivência da ilusão enquanto ali estando inscrito, mas sem ali ser dependente do que quer que seja. Dizer eu e meu Pai somos um é fundir-se e se dissolver na fonte, mas a fonte não é o absoluto, como eu tive oportunidade de dizê-lo. A fonte é uma emanação do absoluto, do mesmo modo que vocês são uma emanação da fonte. Nesse pseudo-caminho de retorno, há a possibilidade de viver a dissolução na fonte, permitindo-lhes, então, afirmar: eu e meu Pai somos um. Mas resta uma etapa: não há nem eu, nem Pai. Pergunta: depois das refutações, é preciso afirmar o eu sou ou eu sou um? Quando a refutação for levada e conduzida ao seu final, nenhuma afirmação é necessária, nem mesmo indispensável, nem mesmo desejável, já que não estando mais no palco do teatro, não sendo mais espectador, não sendo mais uma das cascas ou camadas da cebola, vocês não têm mais necessidade de afirmar qualquer coisa, nem de demonstrar qualquer coisa. E isso você sabe instantaneamente. Pergunta: podemos chamá-lo para a nossa desconstrução, assim como chamamos Maria e Miguel? A melhor maneira de me chamar não passa pelo mesmo processo que lhes foi comunicado por estruturas ainda, de certa maneira, individualizadas. Ou então, comungue por ultratemporalidade com o que eu fui neste corpo de carne. Sirva-se do que eu disse, ouvindo e lendo. O processo que acontece neste caso é um pouquinho diferente do que lhes foi descrito pelas estrelas e pelos anciões. Porque a ressonância, na falta de um termo melhor, que vai estabelecê-lo comigo, passa sempre pela raiva e em seguida pelo sono, pelo absoluto. Você desaparece. Os mecanismos que vocês denominam vibratórios ou energéticos não são semelhantes, mas resultam na mesma coisa. A testemunha, naquele momento, não é somente a dissolução, a comunhão, a fusão ou Chantilly, mas é o que você poderia chamar de desaparecimento, por vezes precedido, efetivamente, pela vibração do supramental, não localizado. Mas ninguém pode levá-los nem trazê-los ao absoluto. Vocês não podem se tornar o que vocês são, imaginando apreender-se de algo que vocês conhecem, nos seus pensamentos, neste corpo, na sua história ou na história deste mundo. É nesse sentido que não existe qualquer conhecido, qualquer elemento no qual se apoiarem. É preciso renunciar a tudo isso. Naturalmente, o ego e o si vão dizer a vocês, ambos, que isso não é verdadeiro, como para o ego, como para o si. O absoluto é a ausência total de qualquer projeção em meio a um ego ou a contemplação do próprio si. Pergunta: o fogo do céu é suficiente para fazer emergir o absoluto? O fogo do céu faz emergir uma forma de reconexão e uma forma de se identificar de novo com a fonte, dando-lhes a certeza da natureza do seu eu sou, que é a luz. O absoluto pode decorrer ou não daí. Mas o fogo do céu, ele próprio, desencadeia apenas o que vocês são, e não o absoluto. Para aquele que estiver no terror, o fogo do céu será um terror. Aquele que for o eu sou, o fogo do céu irá completar o seu eu sou na infinita presença e, em certos casos, no absoluto. Lembrem-se de que o absoluto não é nem um objetivo, nem um destino, mas sim a sua natureza. Pergunta: é preciso refutar o medo globalmente ou especificar o objeto deste medo? Não.
O processo não visa fazê-los focar a atenção ou a sua consciência, aquela do eu ou aquela do si, nos elementos da sua vida, mas no próprio princípio, em qualquer medo, não no medo disso ou daquilo, porque vocês arriscam manter uma identificação. Refutar o medo é suficiente por si só. Vocês não são o medo é uma secreção do saco de comida, mantido pelos pensamentos, nada mais. E aliás, vocês não podem resolver qualquer equação enquanto vocês persistirem na crença de que vocês são o resultado de um passado, do que ocorreu ontem, na infância ou em outras vidas. O mais correto é certamente encarar o que se manifesta. Como o que não existe poderia afetar o que vocês são? O que é afetado é o eu e o si, nada mais. Nós iremos prosseguir, mas depois de cada resposta, eu lhes peço simplesmente para levar o eu sou no absoluto que eu sou, sem nada pedir, nem comunhão, nem fusão, nem dissolução, simplesmente uma atenção. Eu deixarei o tempo necessário e depois direi: prossigamos. Nós podemos ali seguir a primeira pergunta dessa maneira. Pergunta: o que se torna um ser humano que se suicida na Terra? Não é preciso, isso não é uma conduta moral, acabar com a ilusão deste modo. Evidentemente, as circunstâncias da Terra são profundamente diferentes hoje. Mas, de maneira geral, o absoluto nada tem a ver com esse saco. É preciso deixá-lo prosseguir a sua vida. O suicídio sempre resulta, seja qual for o sofrimento, necessariamente de uma identificação com a ilusão. Essa identificação é tal que há, efetivamente, uma impossibilidade de continuar. Mas é um ato dual, e como todo ato dual, até agora, ele mantém a ilusão. Porque lembrem-se, como disse o comandante dos anciões, Ivanov, há dois recipientes. Passar de um recipiente para o outro é chamado de nascimento e morte, mas não põe fim, de forma alguma, à ilusão. Sem isso, há muito tempo que não haveria mais teatro. O sonho coletivo é muito tenaz. O suicídio não leva a nada. Ele não alivia a ilusão, mesmo se ele for justificável, mesmo se for, e ele jamais o é, condenável. Mas isso jamais é uma solução definitiva, contrariamente às aparências. Silêncio. Pergunta: a um dado momento, a refutação se torna repetitiva, pois bastante habitual e parece perder todo o efeito. É preciso refutar o conhecido, até nos atos mais triviais da vida ordinária? Para responder esta questão, eu diria que, para refutar o palco do teatro, é preciso agora sair do papel. Mas de nada serve analisar e ver todos os detalhes do cenário, já que isso é apenas um cenário. Quando existe um sentimento de que isso se torna repetitivo, então, naquele momento, se não tiver ocorrido a raiva ou adormecer, convém, de uma maneira ou de outra, esquecer-se de si mesmo, na meditação sem objeto ou na doação de si. A doação de si não é distribuir os seus bens. Isso foi denominado transparência. Uma coisa é certa: quando a refutação chega ao fim, que é diferente para cada um, a etapa final da infinita presença está presente. Renunciem a isso e vocês são absoluto. Silêncio. Pergunta: existem várias fontes? O que é a fonte? Qual a sua ligação com o absoluto? Eu responderei deste modo: a fonte, seja qual for a dimensão, é atribuída a um setor do universo e do multiverso. Eu posso dizer simplesmente que cada fonte seria apenas a imagem de uma outra, com uma distinção possível.
mas, fundamentalmente, há apenas uma. É a difração que dá essa aparência de um duplo. Silêncio. Pergunta: qual a diferença entre o despertar da Kundalini e o aparecimento ou a subida da onda da vida? Existe uma diferença essencial. As descrições da Kundalini são conhecidas no Oriente há séculos. A onda da vida tem sido muito pouco conhecida e então vivenciada. O canal da coluna é chamado, como vocês talvez saibam, de canal do éter. Este canal do éter, forrado de partículas adamantinas, é a cópia exata de Metatron, que é uma especificidade ou uma outra cópia da fonte. A onda da vida apresenta uma qualidade intrínseca que nada tem a ver com as descrições anteriores da Kundalini. Porque a Kundalini não libera vocês, só o centro. O coração do coração libera. A onda da vida, assim como o despertar do canal do éter, permeabiliza o conjunto das esferas ilusórias, denominado os diferentes véus, ou os diferentes corpos sutis, ou coxa. Mas isso jamais é apenas uma testemunha. O despertar da Kundalini, antes do canal do éter, podia remetê-los ou no segundo recipiente, ou seja, na ilusão astral, e raramente na última presença. Aliás, no despertar da Kundalini, que é uma enganação, aparece em imagens todo mundo, que não tem mais realidade do que aí onde está este saco de comida. É simplesmente mais iluminado. Há mais cores, há uma abundância de consciências, mas que não são mais do que o palco do teatro. É como se vocês passassem do teatro a uma sala de cinema em 3 dimensões, mas isso é sempre espetáculo. A onda da vida e a qualidade da irradiação do Sol central apresentam uma dinâmica única, que nada mais tem a ver com as descrições antigas de várias centenas de anos, ou mesmo de milhares de anos, já que as circunstâncias da ilusão não são mais as mesmas. O fogo do éter queima as estruturas ilusórias do astral, pondo fim à atração da alma na matéria, e pondo fim a qualquer mecanismo visual, quer seja a visão astral, a visão dos olhos, a visão etérea. E estabelece vocês na verdadeira visão, que nada tem a ver com um órgão, e que nada tem a ver com a percepção dos véus etéreos. Mesmo se, efetivamente, por razões que o comandante chamaria de pedagógicas ou didáticas, vocês passaram por aí, para muitos, para justamente ancorar e semear a luz, garantir que as consciências vivam o seu sonho sem parar no segundo sonho da ilusão astral. Isso foi realizado, e vocês sabem disso. Isso era, se pudermos dizer, uma missão ou uma função. Ser absoluto não é mais ser atribuído nem com uma missão, nem com uma função. Isso não significa que o que fazia o saco de comida ou o saco de pensamentos parasse, mas o modo de fazê-lo não é mais, de qualquer maneira, o mesmo. Silêncio. Pergunta: é o si que tem esta atenção para o absoluto? Isso também pode ser a personalidade, mas essa atenção para o absoluto da personalidade apenas pode existir antes que vocês sejam parte integrante do teatro. É por isso que aqueles que vocês chamam de místicos, alguns deles vivenciaram essa tensão, essa infinita presença ou este absoluto quando jovens. Porque, naturalmente, quanto mais o saco de pensamentos estiver implicado em uma vontade qualquer durante a sua vida, quer sejam os filhos, a profissão, os hábitos e mesmo a busca espiritual, isso cria um escudo mental muito mais difícil de penetrar. O si pode então ser considerado a partir de certa rigidez do mental,
como talvez o desejável na maioria dos casos. Silêncio. Pergunta: o fato de ser chamado pelo primeiro nome no sonho é o apelo? Ou é preciso que socorra obrigatoriamente no ouvido esquerdo? Conforme foi explicado, ouvir o primeiro nome do outro lado não é o apelo da luz, nem o apelo da sombra, aliás. É simplesmente o apelo de alguém que está no segundo recipiente, no astral, para manter a expressão do comandante. O apelo ocorre, mais frequentemente, durante a noite, no momento em que vocês dormem, porque o Absoluto e o canal Mariano estão presentes. Mas o primeiro nome é ouvido do lado esquerdo, sem qualquer exceção. Silêncio. Pergunta: como se espalha a onda da vida no nível dos braços e das mãos? Então, eu apenas posso remeter ao que foi explicado e perfeitamente detalhado por alguns anciões, evitando repetir as mesmas coisas. Ver as intervenções de um amigo e de Ivanov. Silêncio. Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. Então, prossigamos também no silêncio, durante alguns instantes, nas condições que eu expliquei a vocês. Silêncio. Bem, Bide vai saudá-los, dizer-lhes até um próximo entre nós, no amor. Até logo. Mensagem do Venerável Bide no site francês austrasdimensions.com, 23 de agosto de 2012. Tradução para o português, Zuma Peixinho. portaldosanjos.ninc.com